Eu iria fazer essa pergunta também para o candidato Bolsonaro, que mais uma vez amarelou, deu uma entrevista na Record e não está aqui debatendo conosco. E a pergunta é, nós temos um país... Só um minuto, candidato, eu vou parar o relógio, eu vou pedir que não se manifestem, porque, como eu disse na abertura do programa, isso atrapalha muito para quem está em casa, não é possível escutar a pergunta. Por favor, o seu tempo, eu vou lhe conceder um tempo adicional para a pergunta. Eu iria fazer essa pergunta para o candidato Bolsonaro, mas como ele, mais uma vez, amarelou, deu uma entrevista para a Record e não veio aqui debater conosco. Nós temos hoje uma situação em que 25% está votando porque não quer o Bolsonaro. 25% vota porque não quer o candidato do PT, que é você. 50% não quer nenhum dos dois. Diante dessa situação desoladora da política brasileira e da grave crise que o Brasil está vivendo, qual é a autocrítica que você faz em relação a tudo isso da contribuição do PT para esse momento difícil? Olha, Marina, eu agradeço a pergunta. Eu estou em campanha há apenas 22 dias. Eu entrei numa situação completamente anormal. O líder das pesquisas, que figurava na dianteira, podendo ganhar no primeiro turno, não pôde participar da eleição em função de uma decisão arbitrária. Arbitrária. Foi condenado sem provas e hoje é considerado pelo mundo inteiro um preso político, inclusive por um comitê das Nações Unidas que vai julgar o mérito dessa ação em março do ano que vem. Você sabe de quem eu estou falando? Estou falando do Lula, que estava com 40% de intenção de voto. Eu estou me apresentando ao eleitorado porque eu represento nesse momento um projeto que deu certo. O Lula saiu com 86% de aprovação. Um presidente que governou para todos. Quando falam que o Lula é radical, que o Lula instituiu o ódio, quando isso? Lula tratou do servente ao banqueiro, do catador de papel ao empresário, com a mesma dignidade, abriu as portas do Palácio do Planalto para todo o povo brasileiro e governou olhando para os mais pobres, que é o que eu pretendo fazer a partir de 1º de janeiro. Reabrir o Palácio do Planalto para todos os brasileiros, de preferência para aqueles que mais precisam da ação do Estado. Essa é minha formação de professor e esse é o meu valor maior. É lamentável que você não reconheça nenhum dos erros. Abriu o palácio para os pobres, mas o Bolsa Empresário, só no BNDES, foi 1 trilhão para meia dúzia. Isso é equivalente a 35 anos de Bolsa Família. O Bolsa Empresário, 5% do PIB. O Bolsa Família, 0,5%, Haddad. Vários casos de corrupção. Você tem agora a oportunidade de olhar para o povo brasileiro e reconhecer os erros e você não faz. Você reitera todos os erros cometidos e ainda faz um elogio do mesmo jeito, como se pedir desculpas, como se reconhecer erros fosse um problema. Não é. Quando a gente está diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo, a gente tem que pensar num projeto de país, não é em projeto de poder. O Brasil está à beira de ir para um esgarçamento sem volta entre a sua candidatura e do Bolsonaro. É preciso pôr um termo em tudo isso. Tempo, candidato. Marina, você não está sendo correta, você não está sendo fiel à verdade. Eu dou entrevistas reconhecendo ajustes que precisam ser feitos, reconhecendo erros que foram cometidos, mas eu não vou jogar a criança com a água do banho. Eu sei o que foram os 12 anos do governo do PT, eu sei o que for gerar 20 milhões de empregos e eu tenho 2 obsessões na vida, só 2. Eu vivo de salário, Marina. Eu sou professor universitário. Eu e minha esposa, com quem eu sou casado há 30 anos. Eu tenho ética, eu tenho uma história, eu tenho uma vida pública sem nenhum reparo. Posso te garantir isso. Estou olhando aqui no olho do eleitor dizendo, não existe nada que não seja na minha vida produzir o bem, trabalho e educação. Eu, como ministro da Educação,
ofereci todas as oportunidades que eu podia. Trabalhava 18 horas por dia para abrir as portas das universidades para os pobres. Vou fazer agora em relação ao trabalhador desempregado.